Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero trazer para você uma informação precisa, bíblica, do emprego do verbo bará no Antigo Testamento. Nós temos aqui o verbo bará, que significa criar, lembrando que é feito sempre a leitura da direita para a esquerda. O verbo bará significa criar no sentido de ser uma ação criativa somente da parte de Deus. Somente Deus pode criar. E o valor teológico desse verbo, bará, é porque indica a criação feita pelo Eterno, isto é, por Deus. Com o passar do tempo, muitos estudantes, muitos pregadores começaram a passar adiante a informação errada por parte de alguns estudiosos de que bará significa criar do nada, criar a partir do nada. Logicamente que no versículo 1, quando diz que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra, nesse momento, vou dizer assim, Deus vai começar a criar a partir do nada, mas somente aí. Posteriormente, já vai ter elementos criados pelo próprio Deus, o qual vai ser inclusive utilizado na formação do homem. E quando a gente vai lá para o versículo de número 27 do mesmo texto de Gênesis, a gente leva até um certo espanto, porque se a gente ouve sempre que verbo bará significa criar do nada, como explicar que no versículo 27 aparece três vezes o verbo bará? Aparece a primeira vez aqui a expressão, a ideia, é porque tem um verbo conjuntivo na frente, há sempre essa junção de conjunção, preposição, artigo, etc e tal. Como não tem um dagueste dentro, a gente vai ler como vê, verá. Mas aqui diz literalmente que Deus criou, porque criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E vai ocorrer nesse mesmo versículo 27, bará. E outra vez, bará. Somente aqui, no versículo 27, tem três ocorrências do verbo bará, mais uma ocorrência do verbo bará no versículo 1, 4. E no total, em Gênesis, aparece 11 vezes. 11 vezes. Somente a primeira vez tem aquela concepção de que Deus criou, naquele primeiro momento, a partir do nada. Depois, não. Porque, como eu disse, o verbo bará, ele apenas indica o ato criativo. Criativo da parte de quem? De Deus, porque somente Deus cria algo ou alguma coisa. No português, você vê no capítulo 2, versículo 7, que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou-lhe das narinas. Ou seja, Deus criou o homem com elementos criado anteriormente, de, de algo pré-existente, que ele já havia feito lá atrás, vou dizer assim. Logo, realmente é descabida a informação de que bará significa criar do nada. Pelo contrário, sempre, mas sempre mesmo, vai indicar um verbo para a ação do eterno, para a ação de Deus, para a ação criativa de Elohim, isto é, do Senhor universal, do Adonai. Fiquemos com esta informação, lembrando que no total da Bíblia há pelo menos 49 ocorrências do verbo bará, e não apenas com este significado de criar, um criativo. Dependendo da forma do verbo, se está no piel ou no calo,
aí já vai ter um outro sentido. Mas isso nós podemos falar no outro vídeo. Até então, fiquemos com esta informação e você pode fazer a sua pesquisa no texto hebraico e ver as demais ocorrências, pelo menos em Gênesis, porque, como eu disse, no total são 11 e não tem nenhuma associação com essa ideia errônea de que é criado nada. Fechando aqui, Bará sempre vai indicar o ato criativo da parte de Deus.